Pessoal, o mimimi bolsonarista ele não termina. Lula já foi empossado, não teve golpe, mas o chororô continua. E o chorão da vez é o Hamilton Mourão, que deu um chilique por conta do Lula, falou que o Lula ele tá com espírito revanchismo e quis dar lição de moral pro Lula. Olha só, o Mourão querendo dar lição de moral pra alguém, ele que foi humilhado pelos filhos do Bolsonaro e não falou absolutamente nada. Mas que história é essa de espírito revanchista do Lula? O Mourão tá com medo de alguma coisa ser descoberta? Coloca nos comentários se você acha que o Mourão está com medo, se ele tem moral pra falar qualquer coisa a respeito do Lula e qual o melhor adjetivo que define o Mourão. Coloca nos comentários, deixa o like se você acha que o Mourão tem que ficar quieto e, claro, se inscreva no canal. O Mourão, pessoal, eu já que ele não tem moral alguma pra falar absolutamente nada pro Lula e nem nada pra ninguém. Primeiro porque o Mourão ele foi humilhado recentemente pelos filhos do Bolsonaro. Você sabe dessa história, link aqui no card. Mourão fez um discurso ridículo na véspera do ano novo. Os filhos do Bolsonaro foram lá, chamaram ele de irmão do Eduardo Bolsonaro. Sabe aquela palavra que começa com B, que é um sinônimo um pouco mais indecoroso sobre cocô? Então, chamaram o Mourão assim, e ele ficou quieto e falou assim: não, eu não desço pro pântano, não desce nada, Mourão, você não serve pra absolutamente nada, foi um vice-presidente omisso, passou os 4 anos sendo humilhado, foi um vice mais decorativo do que o Michel Temer, e o que você fez, além de passar tinta no cabelo? Engoliu a seco, Mourão. Ficou em silêncio, o Carluxo te humilhou durante 4 anos e nada você fez. Agora quer liderar o movimento bolsonarista? Quer dar lição de moral ao Lula? Coloque-se no seu lugar, Mourão. Coloque-se no seu lugar para não ficar feio, porque você só tem 8 anos de vida pública, porque depois você vai ser destruído pelo bolsonarismo. E ele tá revoltado. Ele tá revoltado, Mourão está revoltado. Ele concedeu uma entrevista para a Folha de São Paulo e falou que o Lula ele está com um espírito revanchista. O Lula já chegou assumindo a presidência da República querendo uma revanche. Revanche contra quem? Essa é a grande questão. E aí ele deu uma lição de moral no Lula, né? Mourão, no auge dos seus cabelos estranhamente negros, né? Misteriosamente pretos, chegou e falou o seguinte: o Lula tem que entender que ele ganhou no flip chart. A vitória dele não foi uma vitória expressiva. Foi ali numa diferença de votos pequena. O quê? O quê? Mourão que tem que entender. Mourão, você que tem que entender. O regime que você está. A diferença pode ser 1 voto, pode ser 1000 votos, pode ser 1 milhão de votos ou 100 milhões. O vencedor ganhou e o perdedor recolhe-se, faz uma oposição ou fica chorando ou foge pro exterior, como você tá fazendo em Bolsonaro também. Tem dessa de que ganhou, não tem maioria para... Tem maioria, porque a democracia é o regime da maioria. Então, Mourão, entenda a sua posição como senador, entenda a sua posição como alguém que foi humilhado pelos filhos do Bolsonaro, entenda a sua posição como vice decorativo do Bolsonaro e que você só chegou onde você está por conta do bolsonarismo. Não venha querer dar lição de moral a respeito da democracia porque você parece que não entende como funciona a democracia. Ou você sentiu as revogações que o Lula está fazendo? Pode ser, porque o Mourão, na calada da noite, nas vésperas do Bolsonaro deixar o mandato, ele assinou um decreto que desonerava grandes empresas, que daria, aí podemos dizer, um prejuízo ou uma não arrecadação para os cofres públicos do Estado de 5,8 bilhões. E aí o Lula pegou isso e falou: pelo amor de Deus, seu escárnio, foi lá e revogou o seu decreto, Mourão. A última coisa que você fez foi revogada. Mas é claro que toda essa história de desonerar as grandes empresas foi feita na véspera da posse do Lula para provocar desgaste ao governo. Mas enquanto a desoneração a respeito, o que é desonerar? É você retirar alguns impostos, tá, pessoal? Tem lá 2, 3 tributos, né, que incidem sobre algo, você tira esses impostos, reduzindo a arrecadação do governo. Mas enquanto a desoneração do PIS, COFINS para os combustíveis? Já expliquei isso também, link aqui no card. Então, Mourão tem que ficar em silêncio. Ou ele tá sentindo a limpeza que o Lula tá fazendo no governo? Porque o Lula já iniciou uma desbolsonarização da máquina pública e ele já exonerou 1.200 funcionários. E o Lula prometeu que ele iria exonerar todos os 8 mil militares que estão ocupando cargos civis, porque lugar de militar é na caserna. Está muito correto essa visão do Lula. Será que o Mourão está preocupado que algum apadrinhado dele possa ser exonerado? Vai saber o que o Mourão está fazendo. Agora, essa desoneração em massa do Lula está gerando certo temor porque pode provocar uma paralisia da máquina pública. É muita gente que o Lula está exonerando. Tem que fazer isso mais aos poucos. O Bolsonaro tentou fazer isso no início do mandato dele com o Onyx Lorenzoni. Quiseram fazer uma despetetização. E aí o que aconteceu? Tiveram que recontratar um monte de gente depois. Porque a máquina pública travou. Os servidores estão com receio que isso possa acontecer. Será que vai acontecer?
Eu acho que não. Mas será que o Mourão, na verdade, ele está com medo? Ora, porque não faz muito sentido o Mourão falar de revanchismo com relação ao Lula. O que o Lula está fazendo de revanchismo? Tirar privatizações? Empresas que estão na lista de privatizações, como a Petrobras? Não parece ser revanche. Revogar decretos do Bolsonaro, como o decreto de armas? Qual que é a revanche disso? Ou a revanche é o sigilo de 100 anos que Bolsonaro colocou e o Lula solicitou que a CGU investigasse, emitisse um relatório para saber quais são os sigilos que podem ser revogados? É estranho, pelo seguinte, porque ao longo desses 4 anos nós não vimos absolutamente nada que desabonasse o mandato do Hamilton Mourão como vice. Não teve um caso de corrupção também, que ele não fez nada, né? Ele ficava igual a Paulinha Guerreiro. Paulinha Guerreiro tem mais utilidade do que o Mourão, porque pelo menos ela alegra o meu cenário com a carinha de peruaninha dela, ela é parente do Paulo Guerreiro, e o Mourão, nem pintar o cabelo ele pinta direito porque tinha uns fiozinhos brancos ali. Não tem nada. Então qual que é a revanche do Lula que o Mourão tá falando? Uma coisa muito estranha. Mas, na sua opinião, Mourão tá com medo ou ele é só um lorpa? Coloque nos comentários e se inscreva no canal. O que eu vejo é que o Mourão ele tá querendo liderar. Essa é a verdade. Ele quer liderar a extrema-direita bolsonarista. Ou a extrema-direita que agora vai ficar sem o Bolsonaro, porque o Bolsonaro, como vocês também têm visto amplamente, o Bolsonaro ele tá com medo da justiça. Cada dia tem uma notícia referente à prisão do Bolsonaro. Ele vai ser preso. O Alexandre de Moraes colocou uma investigação pesadíssima contra ele. Também já expliquei isso, link aqui no card. E assim, Bolsonaro vai cair. Só que quem que vai pegar quem vai herdar esse espólio de 58 milhões de votos do Bolsonaro? Nós não temos ainda isso. E há uma disputa entre a família do Bolsonaro, o Mourão, Carla Zambelli, a própria Michelle, quem sabe. Só que se o Mourão ele acha que ele vai conseguir herdar isso, ele está redondamente enganado, porque ele já está destruído. Mourão é um traidor do bolsonarismo. É um traidor do Bolsonaro. Quando o Carlos e o Eduardo ofendem o Mourão nas redes sociais, como eles ofenderam ele, o que está sendo dito? Que o Mourão é traidor do movimento bolsonarista. E o Mourão não vai conseguir vencer nem disputa para síndico de prédio, porque ele só tem voto de bolsonarista e os bolsonaristas o abandonaram. Então acabou pro Mourão. Se ele tá com essa farrinha que ele vai querer liderar, Mourão, abre o olho. Você que não é o grande estrategista que fala língua, que fica gritando selva porque vai no meio da Amazônia, acorda, amigão, você já era, você perdeu. Eu tenho um mandato de 8, eu tenho um mandato, mas você perdeu, você traiu o Bolsonaro, você é um traidor do bolsonarismo. Acorda, e você também é um traidor da pátria, porque o discurso do Mourão do dia 31 era um discurso que nós nunca mais tínhamos que dar ouvidos para um ser como esse, porque ele confessou na cara dura que o governo Bolsonaro deixava as pessoas aposentarem e não recontratava. Não havia recontratação, reposição de vaga no serviço público. Mourão, Bolsonaro, Guedes, todo esse governo, eles promoveram um desmonte do serviço público proposital, porque eles queriam destruir as instituições republicanas. Esse era o projeto do Bolsonaro. E isso, claro, afeta a população mais carente. Porque sem as instituições públicas, sem as instituições republicanas, quem mais precisa são as pessoas mais carentes. Quem mais precisa do SUS? Os mais pobres. Quem mais precisa do INSS? Os mais pobres. E o que eles fizeram? Eles massacraram, eles pisaram na cabeça dessa gente. E aí Mourão quer falar, não, porque o Lula venceu, ele tem que abrir o olho, tem que se tocar. Se toque você, Mourão. Se toque você e para de pintar o cabelo.